Palavra de hoje, Lucas capítulo 14, versículo 28. Pega essa palavra para você que vai transformar a sua vida e vai te preparar para a nova fase que você vai viver. Lucas capítulo 14, versículo 28. Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com que acabá-la, para que depois de tiver lançado os alicerces e não puder acabá-la, todos os que o virem não comecem a zombar dele, dizendo: este homem principiou a edificar, mas não pôde terminar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O propósito nos mostra onde devemos chegar. O propósito nos mostra a meta. O propósito, entenda bem isso, o propósito nos mostra a meta, onde devemos chegar. Escuta, combatente, que isso aqui é forte demais. Mas o propósito sozinho, então muita gente diz assim: Geraldinho, quer dizer que eu preciso descobrir meu propósito e ponto final? Não. O propósito sozinho não vai te levar a nada. O propósito sozinho vira só um sonho. O propósito sozinho só vira um sonho. Então não é só uma questão de descobrir o propósito, é muito mais que isso. É muito mais que isso. Jesus está falando hoje: quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para planejar? Sim, meu irmão. Jesus fala, está aqui Jesus falando no evangelho que eu li para vocês hoje, de Lucas 14, que é preciso planejar para construir, para que possa acabar. Senão vão zombar e dizendo: cadê? Cadê isso? O homem se precipitou, vão zombar dizendo: se precipitou a edificar, mas não pode nem terminar. E eu quero dizer para ti que, meu irmão, o planejamento, se o propósito nos mostra o caminho, o planejamento, sabe, meu irmão, nos leva até ele. Entendeu? Se o propósito te mostra a meta, o planejamento te mostra o caminho para a meta. Entendeu agora a diferença? Se o propósito te mostra a meta, onde você deve chegar, o planejamento é o caminho para que você chegue lá. Preste atenção que isso daqui que eu estou dizendo hoje pode mudar toda a tua história. Não adianta, eu tenho falado tanto de vocês sobre propósito. Nós temos que ter um propósito. Mas entenda, o propósito é aqui, mas eu estou aqui. Ou aqui, né? Vamos lá, o propósito é aqui em cima e eu estou aqui embaixo. E para que eu possa chegar aqui em cima, para que eu possa chegar no propósito, eu preciso percorrer um caminho. E esse caminho se chama planejamento. Planejamento é o que vai me tirar daqui debaixo do fundo do poço e vai me levar para o meu propósito. O planejamento é o que vai me tirar aqui do fundo do poço e vai me levar para o meu propósito. Isso daqui é forte demais. Quem não está planejando está nos planos dos outros. Quem não está planejando está no plano dos outros. E isso daqui é muito forte. Se você não está se planejando, amado, pode ter certeza de uma coisa: você está no plano dos outros. Por isso, comece a planejar. Porque quem não planeja está dentro do plano dos outros. Simples assim. Porque quem não planeja, sabe como é que vive? Vive atirando para todos os lados. E o pior, não acerta o alvo. Quem não se planeja, vive atirando para todos os lados, mas não acerta o alvo. Isso daqui é muito forte. Combatente, Deus está te treinando para que você acerte o alvo. Não para que você viva correndo e atirando para todos os lados. Todo mundo que não planeja, vive nessa. E vai para lá e tenta, e agora eu vou fazer isso, e vou fazer aquilo, e vou fazer aquilo, e vou fazer... quem não se planeja é assim. E aí dá desculpa porque não é vocação, porque não é chamado. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma pessoa muito querida minha, que ela era desse jeito, vivia igual uma metralhadora, atirava para todos os lados. Então começou a faculdade, no segundo semestre largou, aí começou outra faculdade, aí no quarto semestre largou, porque disse: não, meu chamado não era para isso. Aí começou uma terceira faculdade, quando já ia no sexto semestre, largou, e aí iniciou uma nova faculdade. Minha gente, nisso vai passando uma grande quantidade de tempo. No final das contas,
já estava na 4ª faculdade, não era formado em nada. E o pior era que eu acho que ainda não é essa a minha vocação. Né? Eu acho que ainda não é essa a minha vocação. Você diz assim, mas ele não fez certo? Fez não. Porque se se planejasse, mesmo que não fosse, você imagine, ele poderia ter terminado 1 curso, 2 cursos, 3, talvez nesse intervalo ele poderia ter se formado em 3 coisas. Tudo bem, não era a vocação dele, mas ele tinha 3 formaturas. Entendeu a diferença, não? Entende a diferença? O que adiantou o outro que começou, e até agora, e você era o quê? Até agora nada. Até agora nada. Isso é falta de planejamento. Não é só por dizer que não é minha vocação, não, amado. Termina, depois você já vai se preparando no final da outra para fazer aquilo que você tem vocação. Minha irmã é médica. E minha irmã, eu lembro que ela começou fazendo um curso de informática, e ela terminou o curso de informática, mas ela descobriu que a área dela não era exatas, mas era saúde, e aí ela foi fazer enfermagem, e ela fez enfermagem. Quando ela fez enfermagem, ela descobriu que a vocação dela não era ser enfermeira, mas era ser médica, e aí, quando ela estava no meio da faculdade de enfermagem, ela já estava terminando a pós-graduação em enfermagem, e quando terminou a faculdade de enfermagem, ela entrou no curso de medicina, e depois se formou em medicina, mas na história, agora ela vive a vocação dela, mas ela era formada em informática, ela é enfermeira, ela é pós-graduada em enfermagem, ela é médica. Entende a diferença? Eu quero dizer para você, quando você planeja, você vive as coisas e talvez não seja o propósito seu, mas vai te levando mais para perto do propósito. Entenda? O planejamento ele vai te levar cada vez mais perto do propósito. Você precisa entender isso. Por isso, planejamento te dá rumo. O planejamento te dá rumo. Tem muita gente que anda sem rumo, porque não se planeja. Então você me pergunta, como fazer um planejamento? Pega agora o que eu vou te dizer. Como fazer um planejamento? Primeira coisa que eu quero te dizer, planejamento não é plano não é base. Ou melhor, plano não é teto, plano é base. Como assim, Geraldinho? Plano, eu dava exemplo para vocês, né? Você vai fazer um curso. O plano, ele é só a base, ele não é teto. Não quer dizer que se você se formou nisso, que se você fez isso, você vai ter que viver isso. Não, ele é a base, que vai te jogando cada vez mais alto. Um plano é uma base que vai te levando mais alto. Escute bem. Se você precisa se adaptar rápido às mudanças, nós estamos vivendo um tempo de muitas mudanças, não é verdade, irmãos? Estamos vivendo um tempo de muitas mudanças. Eu lembro que antes da pandemia começar, Deus me deu uma visão, bem antes, desde 2019, que Deus me deu a visão e Deus me deu uma palavra, eu disse para a comunidade, se nós não evangelizarmos pelas redes sociais, pelo celular, chegará um dia que nós não teremos quem evangelizar. E aí aconteceu que em 2020, quando veio a pandemia, fecharam todas as igrejas e grupos de oração e etc. E aí se cumpriu a profecia que eu tinha dito, bem antes. Chegará um dia, se nossa evangelização não tiver pela tela do celular, chegará um dia que nós não teremos a quem evangelizar. E era verdade. E aconteceu esse dia. A profecia se cumpriu. Então eu quero dizer para você, amado, amada, você precisa entender que você precisa se adaptar e se adaptar rápido às mudanças. Para que você possa triunfar agora, você precisa se adaptar rápido às mudanças. Adapte-se rapidamente. E aí você me pergunta assim, como fazer um planejamento? Vou te dizer de uma forma muito simples, em 4 passos rápidos que eu vou te dizer. Pega agora o que eu vou te falar. Como fazer um planejamento? 4 passos. Primeiro passo. Qual o primeiro passo? Ter uma ideia. Como é que você vai planejar sem uma ideia? A primeira coisa que você tem que fazer é ter uma ideia. Primeira coisa, tenha uma ideia. Olha como fazer o planejamento. Primeiro passo do planejamento, ter uma ideia, que é de onde você vai partir. E essa ideia funciona na tua vida espiritual, no teu casamento, na tua vida familiar, na tua vida profissional, financeira, emocional, afetiva, física, se você for perceber, em todas as áreas funciona. Geraldinho, eu quero prosperar, eu quero crescer na minha vida física, eu estou doente, eu estou com sobrepeso, eu estou com obesidade, estou com pressão alta, colesterol, está tudo alterado na minha vida. O que é que você vai fazer? Você vai ter uma ideia. E aí você vai organizar essa ideia. Você vai fazer o quê? Qual a ideia que você vai ter? Não, agora eu vou ter uma vida mais saudável. Entendeu? Aí você vai fazer o quê? Vai ter rotinas, você vai fazer exercício, você vai comer diferente, vai mudar a sua alimentação e etc, etc. Daqui a pouco você é um vencedor na sua área física. Escute bem. Olha bem. Primeira coisa, ter uma ideia. Segunda coisa, matar a ideia. Oxe, como assim, Geraldo? Como é que eu mato uma ideia? Concretizando.
Uma ideia, escreva aí, diga assim, ó, escreva, mate a ideia. Como é que eu mato a ideia? Eu mato a ideia concretizando, porque ela deixa de ser ideia, ela se torna o quê? Realidade. Então, a primeira coisa é o quê? Ter uma ideia. Segunda coisa, matar a ideia, que é que você vai concretizar. Mas vamos lá. O planejamento, e você diz assim, Geraldinho, mas os planos são de Deus. Está errado. Não. A palavra de Deus diz para nós, está lá em Provérbios, o homem faz o plano, mas quem concretiza é o Senhor. Ei, meu irmão, o homem faz o plano, mas quem concretiza é o Senhor. Então, simples, o planejamento não é de Deus, os planos não são de Deus, os planos são seus. A concretização é de Deus. Entendeu, não? Olha como é bonito isso, é bíblico. O plano é teu, o planejamento é seu. Quem concretiza é Deus. Olha o movimento como é lindo, gente. Eu faço o plano, eu organizo o plano, porque Deus me deu liberdade para fazer isso. Eu escrevo sobre isso, eu preparo esse plano e aí eu apresento para Deus, eu oferto. Senhor, recebe o meu plano. E Deus vai concretizá-lo. Faça o plano e Deus é quem concretiza. Viu? Escuta bem, muito forte. Quando você não planeja, escute o que eu vou te dizer. Muita gente aqui que não está planejando. Quando você não planeja, qualquer coisa que surge no meio do caminho, você pega. Quando você não planeja, qualquer coisa que surge no meio do caminho, você pega. Esse é o problema de quem não tem planejamento. Entendeu? Esse é o problema de quem não tem planejamento. Toda hora alguém chega com uma ideia nova e melhor. Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Toda hora alguém chega com uma ideia nova e, em tese, melhor. E se você não tem planejamento, você fica igual, você fica pulando de galho em galho. Ah, essa é melhor. Não. Essa é melhor. Não. Melhor é essa. Aí vai, não, melhor é a outra. E sai pulando de galho em galho. Não chega a nada. Meu irmão, pare com isso. Planeje. Quem tem plano, tem defesa. Quem não tem plano, não tem defesa. Sabe por que você fica indefeso diante das coisas? Porque você não tem um plano. Quando você tem um plano, você tem a defesa. Por isso é muito tranquilo. Vamos lá. Pegou? Primeiro passo, ter uma ideia. Segundo passo, matar a ideia. Terceiro passo, estudar sobre isso. Não adianta ter uma ideia e não estudar sobre isso. Quando eu tive a ideia de fazer, por exemplo aqui, de fazer as lives, eu tive que estudar sobre isso, porque eu estou falando antes das pessoas. Ou seja, como eu sou pioneiro nisso daqui, eu comecei antes a fazer live todos os dias, e eu fazia, era 5 horas da manhã, era os sentinelas da manhã, 5 horas da manhã, eu fazia todo santo dia. E eu quero dizer para vocês uma coisa bem simples, a gente precisa estudar sobre isso. Qualquer ideia que Deus te deu, você precisa estudar sobre ela. Depois, você precisa o quê? Executar. E eu encerro agora com isso. Ensine a executar, Geraldinho. Vamos lá. Ter uma ideia. Segundo passo, matar a ideia. Terceiro passo, estudar sobre isso. Quarto passo, executar. Executar é um movimento. Como eu executo alguma coisa, Geraldinho? Através de um movimento. Esse movimento é feito de 3 passos, que eles formam um círculo. Entenderam ou não? Vou explicar para vocês. Se chama fazer, corrigir e melhorar. É assim que qualquer pessoa prospera em qualquer área da sua vida ou nas 7 áreas da sua vida. É assim que qualquer pessoa, não precisa ser superdotado, super inteligente, super capacitado, não precisa ser super nada. Basta acompanhar esse movimento, fazer, corrigir e melhorar. Amado, amada, se você acompanhar esse movimento, você não precisa ser top. Você vai ser. Não é porque, não. Sim, você faz. Teve a ideia? Estuda sobre ela. E é a primeira coisa que você faz. Por quê, Geraldinho? Porque se você esperar, quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Espera não, faz. Geraldinho, mas vai dar errado. Não tem problema não. Por isso que o segundo passo é o quê? Corrigir. E depois, melhorar. E cada vez que você faz, corrige, melhora, isso vai ficando bom.
isso vai ficando grande, isso vai ficando forte. É assim que se prospera na vida, é assim que se cresce na vida,